trazer. Então, eu falei, Senhor, fala comigo, porque o que o Senhor falar comigo é o que eu vou trazer. Então, muitas vezes, o que eu estou passando, às vezes, tem muitos que estejam passando. E, se eu não me engano, foi num culto de quinta-feira. Se eu não me engano, acho que foi a pastora Lu que pregou. Eu cheguei em casa e falei, tá na hora de acordar para a vida. Tá na hora. Sabe, tem hora que Deus usa até alguém para fazer isso aqui, ó. Acorda para a vida. Sabe, acorda para a vida. E nisso eu cheguei em casa e preciso falar com Deus de uma forma sincera e séria. Aí nisso eu peguei e falei, acho que eu vou falar com Deus 3 horas da manhã. Então, e eu fui tão ansiosa que eu não consegui chegar às 3 horas da manhã. Eu comecei às 2 horas, porque fiquei ansiosa. E nisso eu, falando com Deus, eu falei, Senhor, eu não tenho nada para falar, mas eu tenho o meu choro. E foi só choro ladeira abaixo, amados. Eu não sabia como demonstrar em palavras, mas o meu choro, eu acho que já diz tudo o que estava, sabe? Cada um tem esse tempo com Deus e sabe esse momento de choro. É um choro que inexplicável, está lá na alma mesmo, de verdade. E nisso, dei um tempo a Deus falar comigo, e Ele me levou em Apocalipse 2, verso 2 até o 5. Você que encontrou, diga amém. Ok. No verso 2 vai dizer assim: conheço tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus e o que puseste à prova os que dizem apóstolos e os que não são. E descobriste que são mentirosos. Verso 3. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome. E não te desanimaste. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Verso 5. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as obras que praticava no princípio. Senão, virei a ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar, a menos que você se arrependas. Eu falei, amém, Senhor. Como tema dessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, eu coloquei como voltemos ao princípio. Porque o primeiro amor, amados, não sei se eu creio que todos passaram pelo primeiro amor. É uma experiência que é a primeira vez que conhecemos a Cristo, é a primeira vez que adoramos de uma forma diferente, é a primeira vez que choramos em prantos, é a primeira vez que nós sentimos aquela multidão de sentimentos. Tanto que quando você conhece a Cristo pela primeira vez, você quer falar de Cristo, você quer sair contando, você quer sair berrando que Cristo é o Salvador. E não, isso não é errado. É por isso que aqui, na igreja de Efésio, Deus vai mostrar para eles que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Deus, sim, Ele elogiou a igreja. Eu tenho visto o seu comportamento, eu tenho visto o seu trabalho, eu tenho visto, sim, o seu suor, eu tenho visto a tua vontade, mas uma coisa que eu sinto falta de você é o primeiro amor. É uma saudade que eu sinto de você, é o primeiro amor. E nessa noite é o que o Senhor trouxe para me trazer hoje aqui nessa igreja. É o primeiro amor, o Senhor sente falta do primeiro amor, da primeira prática, do primeiro louvor, do primeiro sentimento, do primeiro tudo. Deus, sim, tem visto o nosso comportamento, tem sim ouvido a nossa oração, mas Ele sente falta daquele fogo que não para de queimar. Aquele fogo que você vem para a igreja já pensando, hoje tem culto. Nossa, hoje tem Santa Ceia. O Senhor morreu por mim naquela cruz. Glória a Deus por isso. O Senhor sente falta do primeiro amor, da primeira prática, do primeiro devocional, que muitas vezes a gente nem sabia abrir a Bíblia, a gente nem sabia onde ficava Mateus, por enquanto eu falava quem era Mateus, quem era Lucas, João, quem eram essas pessoas. Até com o tempo você vai descobrindo, você vai tendo experiências com Deus, coisas extraordinárias. O Senhor está falando, eu estou com saudade disso. Eu estou com saudade do teu choro. Desculpa, gente, não consigo ministrar chorando. Eu sempre choro. Eu estou com saudade da tua oração, 3 horas da manhã. Eu estou com saudade daquele jejum que você colocava um propósito,
que você falava, não, eu vou começar, eu vou terminar, o Senhor está com saudade disso. O Senhor está com saudade de você continuar. Mas não continuar da forma que nós andamos todos os dias, de uma forma como era no princípio. Então, por isso eu coloquei, voltaremos ao princípio. O que significa, amados? Eu abordei vários pontos quando comecei a escrever. Primeiro amor, ele significa devoção total. Como assim devoção total, Yasmin? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ponto. Eu acho que resume mais do que o suficiente. Devoção total. É você acordar, já lembrar de Deus. É você acordar, já começar orando. É você acordar, já falando, obrigada, Senhor, por mais um dia. Devoção total é amar de todo o coração Deus. Seja em alma, em força, em entendimento. Como é escrito o grande mandamento da Bíblia. E o segundo, não sei se muitos lembram, mas é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, é uma pergunta que eu deixo. Como você tem se amado? Como você tem se amado? Porque para você se amar, você precisa primeiramente se amar para depois amar o próximo. Acho que eu preciso de um papel. Segundo ponto. Prioridade máxima. Como assim prioridade máxima? Foi como eu disse. Acordou? Eis-me aqui, Senhor. Acordou? Bom dia, Senhor. Até que Deus se torne literalmente... Obrigada, bispo. Até que Deus se torne literalmente o centro da sua vida. Porque até que você perceba que você é totalmente dependente do Senhor. Que você não faz nada, nem que o Senhor permita. Se você está aqui é porque o Senhor permitiu que você estivesse aqui. Se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Com cólica, doendo, que nem a pastora. Teve os problemas dela, mas mesmo assim, Deus permitiu que nós estivemos aqui. Não significa que a igreja de Éfeso deixava as coisas pela metade ou muitas vezes não se importava com a igreja ou não se importava com uns aos outros, com a membresia da igreja. Não, muito pelo contrário. Faltava a chama do primeiro amor que habitava dentro deles. Aquela chama que, sabe, saudade, Pai, daqueles momentos que eu tinha. Saudade, Senhor, de orar pela vida de uma pessoa. Saudade, Senhor, de falar em línguas estranhas. Saudade, Senhor. Saudade disso. Saudade de caminhar como eu caminhava desde o princípio. Se importar como eu me importava desde o princípio. Sem a presença e o amor do Senhor, não nos resta nada. Também eu deixei um ponto. Como reviver o primeiro amor? Como voltar no princípio? De uma maneira coerente, segundo o coração de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Primeiro ponto, arrepender-se. Porque em Apocalipse, no verso 5 vai dizer, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependeste e pratique as obras que você praticava no princípio. Ou seja, reconhecer a perda e voltar para Deus. Voltar às boas práticas que praticava desde o princípio. Tanto que em Salmos, se a igreja quiser abrir, eu convido a abrir. Salmos 119, verso 18. Que vai dizer assim. Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Peça que o Senhor te faça enxergar coisas que você provavelmente ainda não viu. Ou peça que o Senhor faça que você enxergue coisas que você enxergava desde o princípio. Faça, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos perceber e entender aonde que nós erramos, aonde que nós caímos e aonde que nós perdemos o nosso primeiro amor.
Porque muitas vezes a gente está aqui, não sei muitos, mas às vezes está no seu coração, não, eu tenho meu primeiro amor guardado. Amém. Mas o primeiro amor tem que ser algo constante. Primeiro amor, todos os dias você se acha nele, você conforta nele, você utiliza dele, até que o Senhor venha. Não foi que o louvor trouxe essa noite? Aleluia. Guarde o teu primeiro amor até que o Senhor venha. Segundo ponto, fazer as primeiras obras. Poxa, eu perdi meu primeiro amor, Yasmin, você tem razão. Mas volte a fazer do pouco. Como assim do pouco, Yasmin? Quando você conheceu a Cristo, de forma real, de forma verdadeira, quando você fez a sua primeira devoção, de forma sentimental mesmo, bem emocional, Ele está te pedindo para você continuar fazendo essas coisas. Não importa se você tem 10 anos de cristão, 15 anos, 20, ou até mesmo do pouco. Volte a fazer o que você fazia antes. Yasmin, me converti já tem 30 anos. O que você fazia 30 anos atrás? Eu, por enquanto, eu tenho 3 anos de convertida e 2 de batizada. E, de verdade, tem coisas que eu fazia no princípio que eu, hoje mesmo eu não vejo o que eu faço. E Deus falou, eu quero que você volte a fazer isso. Eu quero que você volte a me procurar como você procurava. Deus não está falando que você não procura, mas Ele quer que você procure como você procurava. Ele quer que você ore como você orava. Yasmin, eu não sei orar, eu não sei falar. Manda choro. Que eu acredito que um choro fala mais do que 1000 palavras. Porque é da alma. É da alma. Você está dando com todas as suas forças o que você realmente está sentindo. E eu creio que Deus fala com cada um de tal maneira. Terceiro ponto. Buscar a profundidade. Yasmin, vou dar um exemplo. A rede social me atrapalha a buscar Deus. Uma série me deixa de atrapalhar Deus. Começa a cortar. Começa a reduzir o tempo que você gasta na internet e começa a alimentar na presença de Deus. Sabe, desde o princípio, você tinha sede, você tinha fome da palavra de Deus e você se alimentava da palavra. Então, para de se alimentar das distrações que não convêm ao seu espírito. E começa a se aproximar de Deus pouco a pouco. Começa a criar um relacionamento com Deus pelo qual você algum dia construiu no princípio. Um relacionamento ao qual as pessoas olhavam para você e te chamavam de, isso é momento. Eu já ouvi muito isso. Isso é momento. E tem muita gente fraca que sai por escutar outras pessoas. Mas isso mostra que nós somos fortes cada dia mais. Aleluia. Não são pessoas que vão falar, isso é modinha, isso é tempo. Porque nós carregamos a palavra de Deus no coração todos os dias. Glória a Deus. Seja forte e corajoso. Todos os dias eu carrego esse verso no meu coração que me faz realmente ser forte e corajosa todos os dias. Que dá pique, dá ânimo de levantar, dá ânimo de continuar, dá ânimo de procurar as coisas. E eu creio que não é diferente de você. Sabe, começa a acreditar mais em você, porque nós temos um Deus muito poderoso. É um Deus que, tipo assim, Ele enxerga você. Ele enxerga todos nós aqui. Ele enxerga o teu choro. Ele enxerga quando você tenta ou quando você cai. Ele enxerga que você volta, você retorna e você consegue. Porque Ele nos capacita para isso. E Deus te escolheu, então o escolhido, ele é capacitado todos os dias. Busque direção de um novo caminhar, de um novo comportamento. Sabe, o ano já virou. E de verdade, você vai continuar sendo a mesma pessoa? Como a pastora Lu pregou sobre fazer um planner da vida. Sabe, um plano do seu ano. Eu já fiz o meu, depois da lapada que eu tomei.
Depois da pregação dela, eu falei, eu já vou fazer, né? Porque... E você já fez o seu? Tipo, as suas prioridades que você vai começar a mudar, os seus objetivos, o seu foco, quem você vai ser, o que você vai deixar para trás, porque as coisas mudam. Se o ano muda, você também muda. Fazer de ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um filho melhor, um pai ou uma mãe melhor. Porque no fim das contas, amados, não adianta só se emocionar. Como diz aquele louvor. Não adianta só se emocionar, ter os versos e as palavras mais lindas. Se não tiver verdade na gente, amados, de nada adianta. Se Cristo já é a verdade e o caminho nas nossas vidas, então o que custa nós tentarmos pegar exemplo dele? O que custa a gente, entregar de todo o coração? Sermos homens e mulheres fiéis de verdade na fé. Em busca, encontrar o primeiro amor todos os dias. Que essa chama nunca pode se apagar dentro de nós. Porque hoje em dia, amados, infelizmente, a chama tem se apagado em muitas pessoas. A devoção não é mais a mesma. Aqui em cima, no louvor mesmo, eu tocando, às vezes eu olho para o pessoal... cabisbaixo, triste, parece. Vocês estão na casa de Deus. Os problemas estão lá fora. E o problema quem cuida é papai. É o Abba. Você tem que entrar aqui na casa de Deus pensando, eu entrei assim e assado, mas eu vou sair diferente. Eu vou sair diferente porque o Senhor habita naquele lar. O Senhor habita dentro de mim. Tem um louvor que quando eu estava montando a ministração, que a gente louva muito aqui em cima, é Pra Onde Eu Irei. E de verdade, amados, quando você pensar ou se perder no primeiro amor, não saber encontrar o primeiro amor, voltemos ao princípio. Porque o filho que se perde, ele sabe voltar. Não tem o filho pródigo? É filho pródigo, né? Ele voltou porque ele sabia que tinha amor, que tinha cuidado e que ia ter festa no céu. Quando não souber para onde voltar, volte ao princípio. Volte para o início. Recomece do início. Dá uma atualização na sua vida. E volte a fazer as práticas que praticava no início, no princípio. Vou falar muito isso nessa noite. Voltemos ao princípio. Mas não só em corpo, mas em alma, em espírito, em vontade, em verdade, de uma forma diferente nessa noite. Vou dar um exemplo bem pegando continuidade do Voltemos. Quando eu estava de recesso, a casa que a gente alugou era um espaço que você olhava 360, só tinha mato. Tinha um pasto de vaca. Não tinha nada de verdade, amados. Eu estava no meio do mato mesmo. Me senti numa aventura, entendeu? Aí a gente levou minhas duas cachorrinhas que eu tenho. Cachorra de casa, se você for ver. Então, nunca viu o interior, nunca viu um mato. E elas sumiam do nada, no meio desse mato. No meio de árvores grandes, no meio da plantação de milho. Sumia. E eu falava assim pra minha mãe, elas conhecem o carinho que elas têm, elas vão voltar. E toda vez elas voltavam. Por quê? Porque elas conheciam que elas tinham o carinho, o amor, elas sabiam que elas tinham comida, porque se elas ficassem perdidas, do que elas iam viver se elas são cachorros de casa? Elas voltou porque ela conhecia o caminho, elas conheciam o princípio. Dando um exemplo. Quer outro exemplo? Deixa eu ver.
Quando eu fazia aula de teclado, de verdade, eu não conhecia esse instrumento. E meu professor, ele pegava muito no meu pé. Ele me passava uma música e eu tinha a semana toda para ensaiar essa música. A semana toda. Eu chegava, ele falava, me mostra o que você aprendeu. E eu ia lá e me desafiava eu mesma. E eu pensando, meu Deus, eu não vou conseguir, ele me dá uma lapada na orelha. E quando eu errava uma nota, ele falava, para e volta do início. Até você acertar. E eu ia. Errava no mesmo lugar. Ele falou assim, volta do início. Beleza, continuava, passava no que eu errei e de novo eu errava. Ele falou assim, olha, ao invés de você ter que voltar no início sempre, porque você sabe onde você está errando, volta onde você está errando e tenta fazer de novo. E agora, no exato momento, eu não estou falando mais de instrumento, eu estou falando da sua vida espiritual. Se você sabe onde você está errando, volta no seu erro. Tá, Yasmin, eu não sei onde estou errando, então volta para o princípio. Uma ou duas, você tem solução, você tem obstáculo, você tem opção. Volta para o início, até você acertar novamente. De verdade, amados, eu não sou uma pessoa santa e muito menos, uau. Mas eu confesso a vocês que eu tento melhorar todos os dias. E eu creio que vocês também, eu creio que vocês tentam melhorar todos os dias para ser um servo fiel a Deus, um filho fiel a Deus. E, novamente, errou? Tudo bem. Mas o errado é você saber que você está errando e continuar no chão. Aí se torna um pecado para você. Se torna, talvez, um hábito. E o pecado, irmãos, não pode se tornar um hábito. Nunca na sua vida. Então, se você errou, você vai cair, você vai levantar, você vai aprender, você vai continuar. Assim como no teclado. Eu ainda estou aprendendo muito mais. Assim, em casa, estudando em casa. Eu ainda coloco em mim, Yasmin, você errou, você vai voltar, até você aprender. Que nós possamos encontrar a verdadeira essência que algum dia se fez real dentro de você. O primeiro encontro, o primeiro conhecimento. Porque logo a essência é algo que contagia um cheiro. E esse cheiro é a presença de Deus. Muitos vão olhar para você e falar, essa menina tem um cheiro diferente. Este rapaz tem um brilho diferente. Por quê? Porque o Senhor habita dentro de mim e de você. Isso faz a gente ter uma essência diferente. Mas eu digo a vocês, amados, se não tiver o primeiro amor de vocês, se não tiver o primeiro amor vivo dentro de você, essa essência algum dia vai acabar, esse brilho algum dia vai se apagar. E o foco não é esse. O foco é se espelhar em Cristo todos os dias. O foco é ser Cristo, andar como Cristo andou, viver como Cristo andou, por mais difícil que seja, mas o foco é tentar ser como Ele. Sabe de uma coisa? Deus nunca falha nas coisas que Ele promete. Ele nunca falha numa coisa que Ele diz, eu vou cumprir. Ele nunca falha em um propósito que Ele coloca no seu coração para você cumprir. Porque o nosso Deus é um Deus que não falha, é um Deus que não dorme, é um Deus que cuida totalmente 100% de nós. Mesmo quando nós não olhamos para Ele, Ele está lá olhando para a gente e pensando, saudades, filho. Quando que você vai voltar a continuar a me adorar como você me adorava antes? Como você vai continuar a orar como você orava antes? Quando que você vai me buscar de uma tal maneira que você me buscava antes? Saudades, filha, deste momento. Saudades, filho, deste momento.
tem um outro louvor, é porque normalmente, mas quando eu faço a ministração, eu sempre estou escutando um louvor que dá de encontro do que aquilo que eu estou trazendo. Então, outro louvor que tocou no meu coração é aquele: tudo pode até passar, mas eu continuo olhando para ti. Amados, tudo pode passar na sua vida, mas desde que nós continuamos olhando para o Senhor. Sabe por quê? Porque aquela cruz foi feita para o molde do meu corpo e do seu corpo. E nesse dia o Senhor morreu por nós. Então tudo pode passar, porque no final das contas, a palavra do Senhor é o mesmo de hoje, que vai ser de amanhã, é o mesmo que foi de séculos, de anos. Então, independente das circunstâncias, que nós continuamos olhando para Cristo. O foco é Cristo, então olhe para a cruz. Não sei o que fazer, Yasmin. Olha para a cruz. Busque o Senhor. Olhe para a cruz. E eu meditei numa pergunta que, primeiramente, eu fiz para mim mesma. Mas eu quero compartilhar com a igreja. Se o Senhor voltasse hoje, será que iríamos para o céu? Será que o nosso amor estaria guardado em nossos corações? Ou será que estamos vivendo do amanhã eu faço, amanhã eu tento, amanhã eu oro, amanhã eu busco, amanhã eu ligo para aquele parente? Será que a gente está preparado para naquele dia o Senhor olhar para a gente e falar: olha, eu tenho visto o que você tem feito, mas eu abordo, você não tem. Você não tem o primeiro amor guardado dentro de você. Afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque o mais importante, o principal que deve ser cumprido, você não está carregando. Porque o primeiro amor sou eu, é Cristo. Cristo é o primeiro amor. Eu sou o teu primeiro amor, filho. Nessa noite eu gostaria que você abrisse seu coração de uma forma diferente. Eu nem sei quanto tempo eu estou ministrando, mas de alguma forma ou outra eu gostaria que você fizesse diferente no hoje. Sabe? Abrir seu coração de uma forma diferente, uma forma que talvez você nunca falou com o Senhor. De uma forma que talvez você nunca parou para escutar o Senhor. De uma forma que você talvez já desejou ou não deseja mais. De uma forma que você, sabe, volte a ter fome e sede da presença de Deus. Sabe, o próximo culto agora é domingo. E que você venha diferente nesse domingo. Que é culto de missões. Culto de missões. Venha de uma forma diferente, por quê? Porque é culto de missões, mas a missão é dada a todos nós. O Senhor não quer que você apenas fique, sabe, ou apenas seja um obreiro. O Senhor quer que você vá lá fora. Não somente em 4 paredes. O Senhor quer te mostrar que Ele tem uma missão na sua vida, que você tem que cumprir essa missão. De uma forma que você sinta saudades do primeiro amor. Seja uma adoração diferente, seja a primeira essência, mas desde que seja real, assim como da primeira vez. E por último, o último louvor, que eu peguei como exemplo, que eu não sei como muitos conhecem, é: abre os meus ouvidos, eu